Era uma vez 2 sapinhos que moravam numa fazenda. E eles resolveram sair para passear e tal. E aí, de repente, caíram numa tina de leite. E os 2 sapos ficaram desesperados. Aí um deles falava, meu Deus, eu vou morrer. O outro falou, não, a gente vai sair daqui, a gente vai sair. Aí ele falou, não, a gente não vai. Ele, vai sim, vai sim, vai sim. Aí esse que estava super desanimado acabou se afogando no leite. Mas o outro, super persistente, continuou batendo as patinhas e tinha certeza que ia sair de lá. E aí o leite acabou virando manteiga e ele conseguiu sair. E é assim que começa a nossa matéria. Afinal, não dá para falar do grupo de incentivo à vida, carinhosamente chamado de GIV, sem antes falar sobre a fábula do sapinho. Essa história é tão simples e tocante que teve o poder de mudar a vida de tantas pessoas e construir um futuro diferente para todas elas. E ser principalmente uma iniciativa que luta pelos direitos das pessoas que vivem com AIDS. O GIV nasceu em 1990. Ele surgiu da necessidade de se falar sobre o assunto. Na época, nada se sabia e pouco se falava. Ele surgiu da ideia de juntar pessoas e integrá-las não só entre si, mas com a sociedade. A partir daí, uma nova maneira de ver o mundo surgiu. Os fundadores não viram a sentença de morte escrita numa folha de papel. Eles viram a possibilidade de serem donos do seu próprio destino. Eles eram portadores da vontade de viver. O GIV, inicialmente, ele surgiu como uma ONG para trabalhar a questão da ajuda mútua para pessoas vivendo. No decorrer da sua história, ele se transformou. Hoje o GIV, além de trabalhar a questão da ajuda mútua, ele atua na defesa de direitos humanos das populações mais vulneráveis para a infecção pelo HIV. Então a gente atua na luta para que existam melhores condições de acesso à saúde e benefícios sociais para transformar essa situação, né? Existe sim o desconhecimento da população porque não querem se envolver. E aí por que isso? Porque o HIV é algo que vai trazer estigma, discriminação, preconceito. E aí as pessoas não querem se aproximar disso. O cidadão comum, ele não quer tomar conhecimento disso. A questão de ser soropositivo, ela acomete o cidadão de uma certa vitimização. E o nosso papel é exatamente esse, tirar esse cidadão do papel de vítima e trazê-lo para o papel de cidadão comum. Hoje eu coordeno o Viver Jovem, que é um projeto para jovens. E eu cheguei aqui, na verdade eu sou enfermeira, trabalhava no hospital pediátrico, e aí eu vim para cá, aí eu participava como educadora desse projeto, que era o Viver Criança e Adolescente na época, que ele surgiu a partir do momento que as mães com HIV começaram a ter filhos, ou as mulheres começaram a se infectar e já tinham crianças, e era um grupo para essas crianças e para adolescentes. Então a maioria deles, acho que quase a totalidade, era para crianças e adolescentes que nasceram com HIV. Existe todo um trabalho do Ministério da Saúde, direcionado pela Organização Mundial da Saúde, para tentar controlar essa epidemia. Tivemos algum sucesso há um tempo atrás, porém, atualmente, isso volta a preocupar o Ministério da Saúde por conta da população jovem altamente infectada. Até 2009, 2011, mais ou menos, não existia esse crescimento. O que acontece de lá para cá? De novo, a falta de informação nesta população jovem. Eu sou a favor de que se tivesse uma orientação, uma educação sexual nos colégios, principalmente na rede pública. Isso não acontece no Brasil, por conta aí de um congresso fundamentalista, conservador, acaba não tendo esse tipo de acesso. Então, assim, normalmente os jovens estão estudando, estão começando a entrar no mercado de trabalho, não tem um relacionamento mais estável, então tudo isso junto, assim, eu acho que dificulta um pouco. Mas eu acho que aqui o trabalho que a gente tem com os jovens é muito importante. No Viver Jovem tem esse diferencial, que é do jovem falando para o jovem. Então dá para um jovem que está mais tempo, que há mais tempo soropositivo, está contando como que foi, então tem aquele apoio. Só que eu acho que não dá para deixar também só os jovens, assim, entre eles. Sempre tem que ter alguém meio de fora, assim, para nortear.
Então, meu papel não é ficar dando lição de moral, mas assim, meio que está norteando as discussões. A questão da ajuda mútua não está ligada especificamente só à questão do HIV, né? Grupos de ajuda mútua atuam em vários outros espaços. A importância da ajuda mútua é que a pessoa descubra, muitas vezes, problemas, dificuldades que ela tem no outro e que ela pode estar ajudando e estar esclarecendo para esse outro da mesma forma que o outro traz respostas para ela, né? Não são técnicos que vão chegar e te dizer, você tem um problema assim, assim, assado, você vai seguir esse caminho. Não. O conselho que eu daria é que se alguém em algum momento acha que se expôs em uma relação de risco, que procure um local para fazer testagem, pode ser público, pode ser privado, mas tirar essa dúvida, porque a gente sabe que hoje em dia, quanto mais cedo se começa o tratamento para quem teve a soroconversão ao HIV, a expectativa de vida é bastante grande e os resultados do tratamento são extremamente promissores. Quem vive com HIV, o HIV na verdade que vive com ele, assim, que eu acho que tem que fazer com que isso seja uma coisa muito mínima, apesar de às vezes ser muito difícil, mas que a pessoa é muito maior do que um vírus. A AIDS ainda não tem cura, mas pode ser controlada, e a pessoa que passa pelo tratamento pode viver uma vida normal. Em 2008, especialistas suíços declararam que portadores em terapia antirretroviral eficaz e sem nenhuma doença infecciosa de transmissão sexual pode ter a sua transmissibilidade diminuída, já que quando o coquetel é usado continuamente, ele tende a diminuir a carga viral do HIV. Como já disseram, se preconceito é doença, a informação é a cura. Por isso, deixamos algumas dicas para vocês. AIDS e HIV caminham juntas, mas não são a mesma coisa. AIDS é a doença e o HIV é o vírus. Muitos soropositivos vivem a vida inteira sem apresentar os sintomas e desenvolver a doença. Por isso, é importante realizar o teste anti-HIV. Ele é anônimo e gratuito, e você pode realizá-lo em centro de testagem e aconselhamento. Não use o termo aidético. Portador de HIV não é a própria doença. Os termos corretos são portador de HIV, soropositivo ou doente de AIDS. A AIDS não é transmitida por contato físico, beijos e abraços. Ela também não é transmitida por espirros. E por fim, ela não é transmitida por compartilhar o banheiro, pratos e talheres. Para saber mais sobre o Grupo de Incentivo à Vida, é só entrar no site give.org.br. Até mais!